Escritura. Vamos começar hoje o estudo da carta de Paulo aos Gálatas. Eu quero começar esse estudo lendo não somente o capítulo 1 de Gálatas, versículo 1, os irmãos podem abrir, mas também eu quero ler com os irmãos alguns outros versículos, para que possamos ganhar uma compreensão ampla desta epístola. Nós vamos ministrar hoje uma palavra de introdução desta carta. Gálatas capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Quero ler com os irmãos também, capítulo 16 de João, versículos 12 e 13. Acompanhe na sua Bíblia. Palavras de Jesus que dizem assim: Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Mais um versículo, lá em Hebreus capítulo 6, versículos de 1 a 3. Diz assim: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, o ensinamento de batismos e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Amém? Bem, com esses 3 textos que nós lemos, e ainda com outros que nós vamos citar, eu quero começar o estudo dessa epístola, chamando a atenção dos irmãos para a importância das epístolas, que são em um número de 21 epístolas, dentre as quais faz parte a epístola de Paulo aos Gálatas. Então, nosso estudo é da epístola aos Gálatas, mas Gálatas faz parte de um conjunto de 21 cartas, de 21 epístolas. E aqui eu poderia dizer para os irmãos que essa carta aos Gálatas ela foi escrita no ano 15 da era cristã. Posso falar que foi no ano 1 da era cristã. Poderia dizer que tenha sido no ano 100 da era cristã. Isso porque é certo que há uma historicidade da carta, ou seja, uma época em que ela foi escrita. E geralmente a teologia convencional dá muita atenção para os aspectos históricos. Eles querem definir a data certa em que a carta foi escrita, o local de onde ela foi escrita, ou quem foi o escrivão, ou quem foi o escritor. Como, por exemplo, há uma discussão muito grande em torno de quem escreveu a epístola aos Hebreus. Uns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Barnabé, outros falam que foi Apolo. Ou seja, a teologia convencional, ela está preocupada com os aspectos extratextos, ou com os aspectos que não dizem respeito à substância, à verdade que ali está inserida. Então, alguns escritores, inclusive, escritores de literatura, em algum momento dos seus textos, eles chegaram a criar algumas datas no enredo da sua história, exatamente para confundir o leitor. Confundir no sentido de fazer com que o seu leitor não se preocupasse com aquela data, que ele não se importasse com aquela data, porque isso é o que menos importa para aquele que lê. A leitura deve ser um extrair, um colher aquilo que de fato se quer passar enquanto um conteúdo qualitativo, enquanto o valor daquelas verdades, o valor daquilo que se quer passar. Então, eu quero chamar a atenção dos irmãos para o valor dessas cartas, que são 21, sobretudo o valor da carta de Paulo aos Gálatas. E para que nós possamos perceber este valor, nós temos que começar a corrigir, na verdade, o nosso conceito acerca da Bíblia Sagrada. Por que eu digo isso? Porque, infelizmente, acontece que a pessoa, os cristãos, de maneira geral, eles têm a Bíblia Sagrada como um livro santo. É um livro sagrado.
É o livro de Deus. Então, de modo que eles pegam na Bíblia e ao pegar eles já pegam com um certo medo, porque falam, não, aqui é o livro de Deus. Eu até me lembro que na minha infância, não sei se alguém já passou por tal experiência, mas dizia que nós não podíamos colocar nada dentro da Bíblia. Uma nota de dinheiro, muito menos, ainda que fosse oferta. Então, não podia colocar um pedaço de papel, uma caneta, não podia riscar, porque tinha até um jargão que dizia assim, que a Bíblia fechada é apenas um livro, mas ela é aberta, é a boca de Deus falando. Então, a Bíblia acabou ganhando um status de uma coisa tão divina, de maneira que as pessoas não conseguem perceber que a Escritura, embora ela contenha a revelação de Deus, ela em si mesma são livros que narram histórias de homens, são livros que narram fraquezas de homens, palavras de homens, palavras do próprio diabo, que aqui estão também escritas, que fala de quedas dos homens, e que no meio de tantas coisas, incluindo o homem inserido na sua própria cultura, porque a Bíblia, a história da Escritura, ela vai cruzar várias culturas, ela vai cruzar vários tempos. Se você observar, por exemplo, você vai chegar em um momento lá do Antigo Testamento, lá da Torá, que seria no caso do Pentateuco, dos 5 livros de Moisés, em que você vai ler algumas coisas lá, mas não é possível que as coisas sejam dessa maneira. Se você não compreender que a Bíblia, enquanto conjunto de 66 livros, que narra a vida do homem ao longo da sua história, que passa por culturas distintas, por tempos distintos, se você não compreender que a Escritura, enquanto essas histórias todas que estão aqui arregimentadas, elas constituem apenas um trilho, isso é uma metáfora que nós vamos usar para vocês entenderem, é apenas um trilho sobre o qual a revelação de Deus vai percorrer. Então nós vamos usar uma frase que não é muito aceita pela teologia convencional, talvez você também não aceite isto, mas eu vou colocar, porque é assim que é a verdade revelada dentro da própria Escritura, é de que a Escritura Sagrada contém a palavra de Deus. Palavra de Deus enquanto a revelação do próprio Deus. Haja vista que a palavra, esse termo palavra, é um texto, uma palavra, podemos usar a palavra grega, que seria o logos, ou que seria ali uma referência ao próprio Deus. Haja vista que é dito que no princípio era o logos, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Então se a palavra, o logos, é Deus, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do logos, da palavra, e sem ela, a palavra, nada do que foi feito se fez. Você pode também conferir com Apocalipse capítulo 19, versículo 14, que quando João vai narrando ali a segunda vinda de Cristo, que ele vai narrando ali simbolicamente e metaforicamente dizendo que ele vem marchando, sobre as nuvens dos céus, montado num cavalo branco, ele chama a atenção no versículo 14 dizendo, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, e o seu nome, portanto, é a palavra de Deus. Então, quando você fala palavra de Deus, você não está se referindo a meras palavras pronunciadas num certo idioma. Não. Palavra de Deus quer dizer o próprio Deus. Então, a palavra de Deus, enquanto o próprio Deus revelado a nós, essa revelação da própria divindade, da vontade do seu coração, do seu propósito eterno, esta revelação de si mesmo está contida nas Escrituras. Ou seja, mediante as Escrituras Sagradas, e se alguém perguntar, pastor, mas a Bíblia não diz que toda a Escritura é divinamente inspirada? Paulo não diz a Timóteo, toda a Escritura é divinamente inspirada? É verdade. No sentido de que a palavra inspirada lá, a palavra grega, quer dizer que toda a Escritura ela é soprada por Deus. Mas não é soprada como se Deus estivesse soprando no ouvido da pessoa as palavras para ela escrever. Não. A ideia de soprada ali é a ideia de um barco a velas que vai recebendo o sopro, o vento, e que vai então empurrando aquele barquinho
para águas mais profundas. No sentido de que quando Deus então inspirou ou soprou os seus profetas e os seus apóstolos para escreverem a Escritura, é como que o Senhor os conduziu aos eventos e aos episódios que o próprio Deus coligiu e separou para que eles então pudessem representar a sua verdade. Ou como podemos ilustrar isso? Você já leu a Bíblia Sagrada, você que é um estudioso da Escritura, deve ter percebido que a parábola das 10 virgens, que é uma parábola de extrema importância, ela só se encontra no Evangelho de Mateus, em nenhum outro livro mais. Como também aquelas 7 parábolas, chamadas os mistérios do reino dos céus, naquele formato, naquela coleçãozinha de Mateus 13, também só se encontra em Mateus 13, ou no Evangelho de Mateus, e não em outros evangelhos. Você vai perceber também, por exemplo, que a ressurreição de Lázaro, olha, que seria, no caso, que foi um dos maiores milagres de Jesus, ao lado da cura do cego de nascença, só se encontra no Evangelho de João. Alguém pergunta, ora, mas por que Mateus não escreveu no seu Evangelho o maior dos milagres de Cristo? Será que teria Mateus se esquecido desse tão grande milagre? Por que somente João, ele menciona a cura do cego de nascença? Lucas não faz, Mateus não faz, Marcos também não escreve este milagre. Será que eles esqueceram? Nós temos que pensar isso. Na verdade, cada um escritor de um livro da Escritura, eles não escreveram o que eles quiseram escrever. Eles escreveram na medida em que eles foram inspirados, em que eles foram soprados, em que eles foram dirigidos àqueles eventos para que eles pudessem formar assim o seu livro. Então, com isso, nós queremos dizer que as Escrituras são as histórias, os eventos, os acontecimentos, que somados aqui formam tudo que há aqui nos 66 livros da Bíblia Sagrada e que servem para conter como essência, como substância, como a vida orgânica dessa revelação, como sendo então a palavra de Deus. A palavra de Deus é essa essência, é esse fio de prata, que nós estamos usando esse termo já há algum tempo, para dizer daquilo que há de orgânico na Escritura. Então, por exemplo, por que hoje em dia há muito engano no meio cristão? Eu estava fazendo um negócio com uma pessoa, estava com uma outra pessoa da igreja, da nossa igreja, e essa pessoa então me apresentou um terceiro, e conversando ali, ele falou assim, pois é, pastor, que maravilha poder te conhecer, o bispo Alexandre, eu nunca fui na sua igreja não, mas qualquer dia desses aí, eu quero ir na sua igreja, quero ir também em outras igrejas, quero me tornar um evangélico, vou comprar uma Bíblia para mim. Aí eu disse para ele, olha, se você pretende tornar um evangélico, tome muito cuidado. Ele falou, mas por que tomar cuidado? Sim, cuidado com as igrejas. Ele falou, pastor, mas aí eu não estou entendendo mais nada, eu chego para um bispo e digo que quero visitar as igrejas, você fala para eu tomar cuidado com as igrejas? Eu falei, sim, muito cuidado, porque as igrejas são os lugares onde estão os grandes enganos. É certo que muitos desses enganos são enganos propositais, né? São pessoas que usam de má fé para enganar o indouto, enganar o incauto. Mas também há muito de engano e de erro daqueles que na sua simplicidade, na sua inocência, porque um dia também recebeu enganadamente aqueles erros, agora também equivocado, está transmitindo esses equívocos para as pessoas. Mas tudo isso por quê? Porque as pessoas, sejam os líderes que o fazem propositadamente, sejam os líderes que fazem equivocadamente, ou sejam as pessoas que recebem tudo isso, né, tomam as Escrituras sem um critério daquilo que ela própria diz acerca de si mesma. Vamos imaginar então que em Mateus capítulo 5, versículo 17 em diante, e eu peço que os irmãos ouçam tudo atentamente,
fazendo as devidas verificações, porque talvez você diga assim: eu não concordo com o que esse pastor está dizendo. E na verdade você não tem que concordar comigo, e nem tem que concordar com você, e nem com qualquer outra pessoa, mas você tem o dever de ouvir tudo atentamente e colocar à prova. Isso você tem o dever. Não precisa concordar, basta você levar a sério quando ouvir uma coisa séria e proceder com seriedade, colocando à prova aquilo que você ouve, para que você possa ser um grande defensor daquela verdade, ou para que você possa usar de todos os meios e de força para combater aquele erro. Perfeito? Mateus capítulo 5, nós vamos encontrar algo interessante, porque quando Jesus Cristo chegou ao mundo, quando o verbo, que é Deus, que é a palavra, se fez carne, os irmãos imaginem que ele encontrou uma religião sobre a terra, encontrou uma religião estabelecida chamada judaísmo. Eu imagino que esses judeus que participavam dessa religião chamada judaísmo, eles se arrogavam de que eles eram os oráculos de Deus sobre a terra, porque afinal, eles disseram: o Deus eterno, o Criador de tudo, apareceu a Abraão, e que apareceu para Isaac, que apareceu para Jacó. Ou seja, os nossos antepassados, os nossos pais, que é a origem da nossa nação, eles são fruto de uma revelação. Já ouviram aquela expressão, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Pois bem, então imagina que o povo de Israel, eles partiam desse princípio. E não somente que Deus apareceu para Abraão, Isaac e Jacó, fazendo-lhes uma promessa, mas que Deus também aparecera para Moisés, lá no monte, lá no deserto de Midian, em primeira mão, e tão logo usou ali Moisés para livrar o povo de Israel do Egito e levá-lo imediatamente ao monte Sinai, ou que seja ao monte Horebe, onde Deus ali revelou para Moisés a sua lei. Deus entregou não somente a lei dos 10 mandamentos, como também entregou as muitas outras leis cerimoniais. Moisés e o povo de Israel ficaram ali no monte Sinai por muito tempo, recebendo essas revelações, até que então eles partem do Sinai em peregrinação, e depois de 40 anos eles se estabelecem na boa terra de Canaã, constrói em Jerusalém o templo de Salomão, conhecido templo, e agora, depois de muitas vicissitudes, eles acabam recebendo o Cristo de Deus, Jesus Cristo. O verbo se fez carne, para eles, filho de José e de Maria, e agora eles estão ali estabelecidos, e eles têm uma religião já formada, afinal, eles também herdaram todos os profetas, que vieram para interpretar a lei de Moisés. Então eles falavam: olha, o nosso Deus, ele revelou aos nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, revelou-se a Moisés, entregando a sua lei, e depois se revelou aos nossos profetas. Então eles tinham ali nas mãos a lei e os profetas. E tinha toda uma casta de líderes religiosos responsáveis pelo povo. Eles tinham a figura maior, que era o sumo sacerdote, ou que fossem os sumos sacerdotes. Eles tinham os sacerdotes. Além disso, eles tinham os anciãos, que eram as figuras proeminentes no meio do povo, aqueles anciãos que tinham a tarefa de guardar as tradições e de fazer com que as tradições pudessem prevalecer ao longo das gerações. Além de ter sumo sacerdote e anciãos, eles tinham os líderes das várias facções dentro do judaísmo. Eles tinham os líderes, no caso chamado os fariseus. Eles tinham outros líderes, outra facção, chamado os saduceus. Então observa que eles tinham toda uma estrutura de governo espiritual e de manutenção da sua religião judaica, já tudo estabelecido. Tinha o templo, tinha as festas, tinha os sacrifícios, tinha o calendário das suas festividades, com as suas indumentárias, com as suas ofertas, com os seus jejuns, com os seus dízimos. Eles estavam muito bem estruturados, religiosamente falando. Aí chega quem? Jesus de Nazaré. Imagine, que conforme nós sabemos, é Deus, é o Filho de Deus,
que se fez carne, e agora ele chega ao seu povo, ao povo de Israel. Lembra de João capítulo 1, versículo 11? Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Esse texto fala claramente de que quando veio a palavra de Deus, veio a palavra encarnada a essa religião, houve ali um grande problema. Qual problema? Os judeus, sobretudo na representatividade dos seus líderes religiosos, não reconheceram a lei e os profetas nas palavras e nas obras do Messias. Em outras palavras, os líderes disseram o seguinte: olha, o que nós vemos neste homem, quanto às suas palavras, quanto à sua doutrina e quanto às suas obras, o que nós vemos não pode ser verificado aqui no Pentateuco. Ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E também o que nós vemos em suas palavras e suas obras não podem ser encontrados nos profetas, nem nos salmos. Então você imagine agora que essa religião não viu na pessoa de Jesus os seus anseios religiosos. E aí começou um conflito. Esses líderes diziam o seguinte, atenção, preste muita atenção para que ninguém ignore o que eu esteja falando. Olha a seriedade do que nós estamos falando. Falar hoje, talvez alguns tenham se assustado, que você deve tomar um cuidado muito grande quando você procurar uma igreja evangélica, porque o erro está se multiplicando cada vez mais dentro das igrejas cristãs. Vamos colocar nesses termos. Você se assusta, mas você está louco, pastor? Se tudo que há de mais sagrado nesse mundo é a igreja evangélica, porque do diabo é a macumba, do diabo é o islamismo, do diabo é o espiritismo, do diabo é o catolicismo. Agora, igreja evangélica não, porque está todo mundo se convertendo às igrejas evangélicas. Não se assuste, porque maior do que as igrejas evangélicas era o judaísmo. Eles eram capazes de mostrar para você a planta do templo, planta essa que o próprio Deus revelou e mostrou para Moisés. Todos os cultos, todas as cerimônias, todas as festividades, até o modelo da roupa do sacerdote foi Deus que deu. Olha essa costura aqui não tem costura, aqui tem costura. Eu quero desse modelo, desse tamanho, desse tecido. Tudo foi Deus que deu. Ou seja, o judaísmo era tudo o que tinha de mais sagrado. E agora esses líderes dizem assim acerca de Cristo e da sua obra. Atenção, esse Jesus aí, ele está querendo trazer uma nova doutrina. Ele quer trazer uma nova Bíblia. Ele quer rasgar a nossa Bíblia. Ele quer rasgar a lei e os profetas. Ele quer abrogar, ou seja, ele quer tornar nulo tudo que a lei e os profetas disseram. Ele quer anular, ele quer banir a escritura hebraica para estabelecer uma nova doutrina. Foi quando Jesus disse as palavras do texto que os irmãos têm em mãos aberto, Mateus 5,17, quando Cristo diz assim: olha, não penseis, e observe quando ele diz não penseis, é porque eles estavam o quê? Pensando. Não pensem vocês que eu vim revogar a lei ou os profetas. Então, primeira assertiva, Jesus disse: eu não vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim banir, eu não vim destruir. Esse é o primeiro ponto, a primeira assertiva. Ele continua dizendo: não vim para revogar, vim para cumprir. E aqui temos que tomar um grande cuidado, porque a maioria dos leitores, quando chega diante desse termo cumprir, logo pensa o quê? Ah, Jesus veio como um servo submisso para fazer e obedecer a tudo que a lei e os profetas disseram. Porque se ele veio cumprir, é como quem pergunta: você cumpre a lei? Ou você obedece à lei? Mas veja que esse verbo cumprir é um verbo grego que se lê plerou, de onde virá depois o substantivo pleroma, que quer dizer plenitude. O verbo quer dizer literalmente tornar cheio. Quando ele diz eu não vim destruir a lei ou os profetas, mas eu vim cumprir, é como que ele dissesse: eu não vim destruir a lei e os profetas, mas eu vim pegar a lei e os profetas e levá-los à sua plenitude.
plenitude. Eu vim fazê-los significar, em realidade, tudo aquilo que eles disseram. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu sou o pleroma da lei e dos profetas. Eu sou o cumprimento da lei e dos profetas. Em outras palavras, a lei e os profetas profetizaram, anunciaram a minha pessoa, e eu, portanto, sou a substância da lei e dos profetas. Eu sou a corporificação da lei e dos profetas. Eu sou, em realidade, o que a lei e os profetas disseram. Então, Cristo não está em oposição, ele está como cumprimento. Agora é aquela questão: quem está disposto a deixar de lado a caricatura de Cristo para ficar com Cristo? Quando eu digo caricatura, é porque se a lei falava de Cristo, então a lei não é Cristo, ela fala de Cristo. E se os profetas anunciavam Cristo e explicavam através da lei a Cristo, os profetas não são Cristo. A lei e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento, eram meros instrumentos de prenúncio e de profecia acerca daquele que viria. Isso é constatado em Mateus capítulo 5, versículo 39, quando Jesus diz assim para os líderes religiosos, ou para os judeus. Ele diz claramente o seguinte: pastor, mas eu vim para o estudo de Gálatas. Pois é. É por isso que a gente gasta um ano para estudar uma epístola dessa. Nós temos que começar nas bases. Ou seja, eu estou tentando aqui demonstrar para os irmãos qual é a importância das epístolas, para que você entenda a importância da epístola aos Gálatas. Não adianta você começar a ler os Gálatas sem saber da sua importância. Não adianta você saber o que ela significa. Ou seja, você não sabe da sua importância dentro dessa revelação progressiva, certamente você vai querer colocá-la ao lado de tudo que você já leu antes dela. E na verdade não existe esta justa posição dos livros. Os livros, eles estão em patamares e em níveis de importância no eixo da revelação progressiva. Os irmãos vão entender bem isso. João capítulo 5, versículo 39. Jesus diz assim aos líderes religiosos: olha, examinais as escrituras. E aí dá uma pausa aqui e vamos pensar o que ele está dizendo. Porque há igrejas e há ministérios que se dizem sérios, e parece que são sérios mesmos, cujos teólogos, doutores, que são professores de grego, de hebraico, de aramaico, e de russo, e alemão, e de inglês, francês, e tcheco, e tudo mais, que ao tomar esse texto não conseguem distinguir a diferença entre aqui os modos verbais como são colocados. Porque uma coisa, Jesus fala assim: olha, vocês examinam as escrituras. Se ele tivesse dito no imperativo, vocês devem examinar a escritura, ele estaria ordenando o exame das escrituras. Né? Assim, ó, examinem as escrituras. Se ele tivesse dito no imperativo, examinem, ele estaria fazendo o quê? Dando uma ordem. Vocês devem examinar as escrituras. Mas aqui ele coloca no indicativo: vós examinais. Você pode até colocar eu examino. Eu estou afirmando, não estou ordenando. Eu examino, tu examinas, ele examina, nós examinamos, vós examinais. Como é que diz a sua Bíblia? Examinais. Está ordenando ou está dizendo o que eles fazem? O indicativo diz de uma certeza: eu examino, você examina, ele examina, nós examinamos, vós examinais, eles examinam. Agora já o imperativo é uma ordem: examinem vós, estou ordenando, façam isso. Aí os doutores dizem: está vendo? Jesus está ordenando que nós devemos examinar. Não, não está ordenando nada. Ele está afirmando: vocês examinam as escrituras. Ué, mas qual é a novidade
de Jesus afirmar que eles examinavam. Isso é um fato. Ele diz, você sabe por que vocês examinam? Na sua Bíblia. Vós examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Ou seja, Cristo está dizendo o seguinte, vocês têm o hábito de examinar a Escritura diariamente. Aos sábados se lia em todas as sinagogas a lei e os profetas. E sabe por que vocês fazem isso? E eles, por quê? Ora, porque vocês acreditam que o exame das Escrituras traz vida eterna. Ele está afirmando isso. Aí Jesus continua dizendo, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, os judeus iam às Escrituras com o fim de obter vida, e se esqueciam que as Escrituras em si mesmas, elas não podem dar vida. Porque vocês julgam, vocês consideram que nelas tem a vida eterna. E não se sabem que elas são um testemunho de mim. Agora, olha a conclusão no versículo 40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Aí eu pergunto para vocês, olhem para mim, onde está a vida? No exame das Escrituras ou em Cristo? Vocês conseguem perceber isso nitidamente? Jesus está dizendo que as Escrituras são um instrumento de testemunhar dele. A lei e os profetas foram duas testemunhas de Jesus. Elas testemunharam acerca daquele que viria. Razão porque Jesus disse, eu não vim abrogar a lei e os profetas, eu vim trazer o seu pleno cumprimento, eu vim para ser a substantificação, ou a glorificação, ou a plenitude do que a lei e os profetas disseram. Querem ver outro texto, para os irmãos confirmarem isso? Abra sua Bíblia em Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Ou seja, Cristo é a justiça de Deus. Jesus Cristo é a justiça de Deus. E aí Paulo diz que quando essa justiça que é Cristo se manifestou, ela não se manifestou do nada. Ou seja, a manifestação de Cristo possui fundamentos. Ou seja, a lei e os profetas testemunharam dessa justiça que haveria de vir. Querem ver outra coisa? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 28, versículo 23. Olha a quantidade de referência que a própria Escritura faz acerca do sentido e significado do Antigo Testamento. Quando eu falo Antigo Testamento, é porque a Bíblia não usa essa expressão para se referir aos 39 livros primeiros. Se bem que usa sim, lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14, o apóstolo Paulo vai usar a expressão antiga aliança, como também em Hebreus capítulo 9 vai usar a expressão antiga aliança, ou na versão corrigida, Antigo Testamento, para se referir aos 39 livros primeiros. Porque no geral, os 39 primeiros são chamados de lei e profetas. Olha o que diz aqui em Atos capítulo 28, versículo 23. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Ou seja, falou de Jesus Cristo para os judeus a partir da lei e dos profetas, usando a lei e os profetas como verdadeiras testemunhas que anunciavam a Jesus Cristo. Então, o que os judeus não puderam perceber quando Cristo veio é que Jesus não estava em oposição à lei de Moisés, nem em oposição aos profetas. E nem tampouco veio trazer uma nova doutrina para colocá-lo em justa posição com a lei e os profetas. O que eles não compreenderam
é que a lei e os profetas não tinham significado, não tinham substância em si mesmos, porque eles estavam ali como servos para falar acerca dele, acerca de Cristo. Não é sem razão que em Hebreus capítulo 10, versículo 1, e todos esses textos devem ser anotados, não somente para os irmãos lerem em casa novamente, mas para os irmãos terem na ponta da língua quando precisarem explicar esta verdade, que é uma verdade muito importante e que é pouco aceita no meio cristão. Paulo diz, ou escritor aos Hebreus diz, no capítulo 10 dessa epístola, versículo 1, que a lei, ela não possui a substância da verdade. Está lá escrito, Hebreus capítulo 10, versículo 1. Visto que a lei não possui a substância da verdade, antes a lei consiste em meramente a sombra daquilo que havia de vir. Em outras palavras, está dizendo que a lei não tem em si mesma a verdade. A lei não é a verdade. A lei e os profetas não são a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então quem é o caminho? E quem é a verdade? Quem é a vida? E a lei e os profetas testemunharam dele. E esse testemunho, agora ouça com atenção, era um testemunho rudimentar. Era um testemunho que era em si mesmo incapaz de dizer tudo o que Cristo é. Isso porque no tempo de Moisés, no tempo da lei, eles não tinham ainda, humanamente falando, espiritualmente falando, tecnicamente falando, culturalmente falando, eles não tinham os meios de falar de Cristo ou de receber uma mensagem de Cristo conforme nós encontramos nos evangelhos. Por isso, quando nós lemos lá em Hebreus capítulo 6, lemos aqui no início dessa reunião, Paulo diz assim, olha, quer ver? Abre sua Bíblia lá, vamos verificar novamente. Por isso, pondo de parte, olha gente, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Quem aqui já ouviu falar sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo? Vamos começar, vamos falar passo a passo. Uma coisa é Cristo. Cristo é uma pessoa, certo? Uma coisa é Cristo. Outra coisa é a doutrina de Cristo. Outra coisa são os princípios elementares dessa doutrina. Ou talvez em outra versão diz os princípios rudimentares. Tem alguma versão aqui que diz os princípios rudimentares? A sua diz rudimentares. Outra versão diz rudimentares, rudimentares, rudimentares. O que é rudimento? De acordo com a palavra grega, é uma expressão que é como que dissesse, deixemos de lado o beabá da doutrina de Cristo. Essa palavra rudimento, quando o apóstolo Paulo a usou, a utilizou aqui nesse contexto, ele quer dizer que a doutrina de Cristo, a doutrina acerca de Cristo, é como a linguagem de um ser humano. Então, talvez o ser humano chegue no ápice de uma oratória belíssima que esteja de acordo com a gramática normativa, a gramática prescritiva de uma língua. Aquela coisa mais linda, aquela linguagem culta. Só que esse indivíduo cuja oratória alcança essa plenitude linguística, eu estou explicando a palavra rudimento, um dia, quando aquele grande homem, doutor da linguagem, quando ele era um dia criança, que ele começou a falar, como é que eram os sons que ele pronunciava? Lá no começo, né? Geralmente a criança começa a falar algumas vogais. Não, ela não vai falar da, a. Começa com um som mais elementar. Os sons mais elementares são as vogais, que não encontram nenhum obstáculo quando o ar aqui sai
pelo seu aparelho, né? O aparelho fonador, muito obrigado, que tem como princípio inicial o diafragma, que empurra o ar que está aqui dentro, que vai subindo, passando pelos brônquios e pelo pulmão, até chegar então no esôfago, traqueia, aí ele encontra a glote e vai saindo pela boca e vai encontrando os obstáculos, o alvéolo, os dentes, os lábios, que aí quando esse ar não encontra nenhum obstáculo, ele passa livre. A, E, I, O, U são vogais, são sons vocálicos. Agora, quando ele encontra um obstáculo, aí vai produzir as consoantes. Que aí, quando você começa a juntar uma consoante com uma vogal, você tem B mais A, Ba. B mais E, Bé. Então, quando a criança está aqui assim, ó, Ba, Tá, Pá. Não faz assim? Quando ela fala pá, ela quer dizer papai. Só que ela está no rudimento linguístico. Um dia, ela dirá não somente papai, mas dirá o vosso pai. Só que essa é uma linguagem rudimentar. O apóstolo Paulo usa essa expressão para dizer, pondo de lado os princípios rudimentares da doutrina de Cristo. Ele está dizendo que Cristo é uma coisa, a doutrina de Cristo é outra, e que além da doutrina de Cristo ainda existe lá atrás o que ele chama de princípios rudimentares da doutrina. A lei, portanto, e os profetas, para o apóstolo Paulo, são rudimentos. Em Hebreus 10 diz que é sombra. Como é que é uma sombra de uma pessoa? Quando tem um sol, uma luz que bate no corpo, e aquela luz ela não passa por aquele corpo, ela ilumina em volta do corpo, mas como o corpo impede que a luz passe pelo corpo, o corpo projetará ou ficará recortado na luz que foi projetada a imagem daquele corpo. Não é isso mesmo ou não? Esta sombra, ela tem olhos. Você consegue olhar para uma sombra e ver olhos? E consegue dizer o tamanho dos olhos? E a cor dos olhos? E como são os cílios desses olhos? É possível você ver a boca? Você vê na dimensão correta? Uma sombra tem sempre a dimensão correta? Ou ela é muito grande ou ela é muito curta, depende da posição da luz. Então a Bíblia está dizendo que a lei e os profetas eram uma sombra. Ou em outra linguagem, era o rudimento da doutrina de Cristo. Não era nem a doutrina de Cristo, era o rudimento, eram os primeiros começos. É aquilo, é o gugu dadá, é o ABC, é o beabá, é o princípio da fonética de Cristo. Não é nem a morfologia de Cristo, é o princípio fonético da palavra. É o jardim de infância. Então, quando vem Cristo, ele diz, olha pessoal, eu não vim banir isso não. Eu vim levar tudo isso a uma plenitude. Por isso que houve um grande conflito entre Cristo e os judeus. Porque eles não quiseram aceitar que a verdade de Deus, quanto à sua revelação, ela é progressiva, ela é rudimento e agora ela chega ao status de palavra encarnada. E a palavra que é Deus se fez carne. Aí você fala, que maravilha, ué, nós estamos nos evangelhos. Compreendi que a lei e os profetas eram sombras, que a lei e os profetas eram rudimentos. Por isso que Paulo diz assim, olha, Hebreus 6 primeiro, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Então, a pessoa, o ser humano, dentro desse eixo histórico, desse eixo progressivo de conhecimento da verdade,
ele vai recebendo a verdade enquanto rudimento. Ele recebe a verdade enquanto sombra. Mas quando chega Cristo, ele tem que fazer o quê? Deixar de lado os rudimentos e permitir-se avançar para o que é perfeito. Em outras palavras, existe aquilo que é perfeito e existe o rudimento. O rudimento foi necessário, mas não é a verdade. São os primeiros começos, são os primeiros passos de uma revelação que ganha maior dimensão quando vem Cristo, que é a palavra encarnada. Alguém fala assim: pastor, graças a Deus que hoje eu posso compreender isso. Só que você não se esqueça que se você está lendo a Escritura, de um ponto de vista da sua revelação progressiva, você passou pela lei, pelos profetas, que eram rudimentos, que eram sombras, chegou na palavra encarnada. Aí nós lemos aqui, João, capítulo 16, versículo 13, não lemos aqui agora há pouco, quando a palavra encarnada diz o seguinte: olha, discípulos, vem aqui. Aí os discípulos vão tudo para a volta de Jesus Cristo, ele diz: olha, eu tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês ainda não podem suportar o que eu tenho para falar para vocês, o que eu tenho para revelar para vocês. E talvez eu estivesse lá, eu ficaria um pouco estupefato e diria: mas Senhor, então tudo que nós ouvimos do Senhor ainda não é o tudo da revelação? E ele responderia: eu ainda tenho muito a vos dizer. Podem conferir, 16:13 ou 16:12 de João. É bom os irmãos olharem sempre para que 16:12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar. E imagine só que o capítulo 16 de João, ele faz parte de um bloco dentro deste evangelho, que consiste no capítulo 14, 15, 16 e 17 do evangelho. Se os irmãos lerem, a partir do capítulo 14, Jesus começa a falar para os seus discípulos um ensinamento. E olha que eu costumo dizer que esses capítulos 14, 15, 16 e 17 é o coração orgânico de toda a Escritura. Esses 4 capítulos, eles têm uma importância tão grande na Escritura como tem o seu coração no seu corpo, do ponto de vista da revelação. E agora é neste bloco que Jesus fala assim: olha, vocês estão achando que o que eu estou dizendo para vocês já é tudo? Não, eu ainda tenho muito a dizer para vocês, mas vós não o podeis suportar agora. Senhor, então quando é que tu vais nos falar o restante que nós precisamos saber acerca da verdade? Ele diz no 13: quando vier, porém, o Espírito da verdade, então nós temos a lei e os profetas enquanto rudimentos, nós temos Cristo enquanto a palavra encarnada, e nós temos agora o Espírito da verdade. Agora os irmãos pensem comigo um pouquinho, fale comigo assim: Espírito da verdade. O que há de mais substancial e vital num ser, senão o seu espírito? Você pode perder um dedo, uma unha, uma perna, pode perder o que você quiser, um pulmão, um baço, um fígado. Agora, quando o espírito sai do homem, ele morre. Então Jesus está dizendo: olha, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ou seja, é o que há de mais puro da verdade, é a substância da verdade no seu nível mais límpido. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então até esse momento dos evangelhos, os discípulos de Cristo não tinham ainda chegado à verdade na sua totalidade, na sua plenitude. Então Jesus anuncia
que depois dos evangelhos ainda viria um nível, um grau, um degrau, um patamar ainda maior de revelação acerca da verdade. E quando o Espírito Santo, portanto, veio, que foi dado à igreja, que os apóstolos receberam não somente o Espírito soprado para dentro deles, mas, sobretudo, o Espírito sobre eles. Então, a partir dali, eles foram conduzidos. Olha a expressão, ele vos guiará, ele vos conduzirá. Ou seja, não é uma mágica. Ele não trará essa verdade plena como um passe de mágica. Não, vocês serão conduzidos, serão guiados. Ou seja, o Espírito Santo teria um trabalho nos apóstolos para levá-los à compreensão plena da verdade. Quando você olha para o livro de Atos, por exemplo, você não encontra ali os apóstolos com a plena verdade já com eles. Mas como não, pastor? O Espírito Santo desceu sobre eles. Mas muitos erros de ordem doutrinária, inclusive, foram cometidos pelos apóstolos, porque eles estavam dentro ainda de um processo de serem conduzidos. Posso citar alguns deles. Os irmãos percebem ali quando os irmãos, em Atos capítulo 3, começaram a se manifestar voluntariamente, movidos por um amor indescritível de doação dos seus bens. Os irmãos lembram disso? Que eles doavam os seus bens e vendiam os seus bens e depositavam as quantias aos pés dos apóstolos. Que expressão mais linda de benevolência, de caridade, de comunhão, de unidade. Mas os apóstolos até então, eles não tinham muita noção administrativa de como os irmãos deveriam administrar os recursos. Foi preciso que esperasse vir Paulo, como nascido fora de tempo, para poder escrever acerca das ofertas. Quando Paulo explica e ensina não somente o destino, não somente a origem, não somente a viabilidade, mas, sobretudo, ele organiza como deve ser o procedimento cristão em relação às ofertas, para que haja uma boa administração na casa de Deus. Por isso que logo teve uma fome muito grande em Jerusalém, e o apóstolo Paulo saiu recolhendo ofertas em várias igrejas de gentios para socorrer os irmãos de Jerusalém. Um outro aspecto é que, se os irmãos lerem atentamente Atos dos Apóstolos, perceberão que a igreja de Jerusalém era uma igreja, de certo modo, doente. Não porque talvez não compreendesse a plenitude da graça de Deus. Mas quando nós lemos os Atos dos Apóstolos, nós vemos que era uma igreja que tinha muito do judaísmo ainda prevalecendo no meio da igreja, inclusive com o apoio de apóstolos, que permitia que aquilo acontecesse. Nós vemos uma igreja que não sabe diferenciar ainda claramente a lei da graça. Um dos grandes problemas que havia, atenção, na igreja de Jerusalém, é que havia inclusive uma facção dentro da igreja. Aquilo que Paulo batalha tanto lá em Corinto para combater a facção, havia em Jerusalém um grupo de irmãos chamado, sabe de quê? Os fiéis da circuncisão. Você imagina, em Jerusalém, cujos apóstolos, ou melhor, cujos discípulos primeiros de Cristo, João, Pedro, Tiago, eram os presbíteros da igreja. Para os irmãos terem uma ideia, é dito que quando Pedro, numa certa ocasião, foi fazer uma visita a Paulo, lá em Antioquia, no reduto apostólico de Paulo, quando Pedro foi para lá, como os irmãos de Jerusalém sabiam que Paulo era um meio desviado, entenda essa expressão desviado, do ponto de vista da igreja de Jerusalém, porque eles achavam que Paulo desprezava a lei e os profetas, porque Paulo não pregava a lei e os profetas, pregava Cristo.
Mas como a igreja de Jerusalém tinha alguns problemas nessa área, eles pensaram, bem, Pedro foi lá para Antioquia. Temos que tomar cuidado para que Pedro não se corrompa. Olha a preocupação que Tiago tinha. Para Pedro, eventualmente, não se contaminar com a sã doutrina. E isso, atenção, essa é a mensagem de introdução. E isso Paulo vai dizer expressamente na epístola aos Gálatas, que nós começamos a estudar hoje. Mas eu estou adiantando para os irmãos perceberem essas dificuldades que tinha na igreja de Jerusalém. Imagina os irmãos que Tiago enviou a alguns irmãos, alguns desse grupo, fiéis da circuncisão, para vigiar Pedro. Olha, vocês vão, entendeu? E fica de olho nele, para ver o que ele está fazendo lá. Para ver como é que ele está falando. Verifica se ele muda o discurso. Aí Pedro está lá numa boa, diz a Bíblia que está lá comendo com os gentios, bebendo com os gentios. Me parece que comer e beber com os gentios não era uma coisa que soava muito bem aos ouvidos, nem da igreja de Jerusalém, nem dos evangélicos de hoje. Pedro estava comendo e bebendo com os gentios. Era igreja, mas uma igreja gentílica. Uma igreja que não tinha os pudores do judaísmo, ou que não tinha a moral judaica. Uma igreja totalmente alicerçada na graça de Cristo e na liberdade de Cristo. Está aqui Pedro feliz, porque conseguiu sair daquele peso lá de Jerusalém, daquela, né? Pensa num lugar difícil, olha a igreja de Jerusalém. Pedro está feliz aqui em Antioquia. Ei, pessoal, glória a Deus por essa igreja de gentios. Louvado seja o Senhor, comendo um pernilzinho assado. Pernil assado, que os judeus não comiam, nem a lei permitia. E Pedro está lá, não pode. Pensa numa tora boa de pernil. De repente, quando ele olha para o lado, quem que ele vê? Os irmãos de Jerusalém, fiéis da circuncisão, da parte de Tiago. Aí ele foi perdendo a graça, foi largando o garfo, foi largando tudo, e foi se interessando, ele foi saindo de perto dos irmãos. Daqui a pouco Paulo observou que Pedro não se reunia mais com os irmãos para comer, não se alegrava, não dançava, não cantava. Pedro estava entristecido, e agora Pedro se uniu com os da circuncisão para ficar lá com cara feia para os irmãos da Galácia. Ou melhor, desculpe-me, os irmãos de Antioquia. Ele está na carta aos Gálatas contando um episódio que ocorreu em Antioquia. Os irmãos têm uma ideia de como o livro de Atos, ele é apenas um livro histórico que narra esse processo? Porque o Espírito da verdade haveria de conduzir os apóstolos a toda a verdade. E isso acontece com a inspiração das cartas do Novo Testamento, que são em número de 21 epístolas. Ou seja, as 21 epístolas, elas são, por assim dizer, o substrato da verdade. É a revelação da verdade na sua maior dimensão, atenção, histórica, na sua maior dimensão doutrinária, na sua maior dimensão formal. Eu nem vou dizer que é a plena verdade na sua substância orgânica, porque isso só vamos alcançar quando você sair da forma da doutrina para a realidade da verdade, que é outro nível de experiência, não de revelação. Aí é de experiência. Mas a revelação alcança o seu ápice nas 21 epístolas, chamadas as epístolas do Novo Testamento, das quais Paulo escreveu 14. Aí eu quero que os irmãos abram sua Bíblia comigo também, em Colossenses capítulo 1. E aqui nós conseguimos então chegar ao capítulo 1 de Gálatas, versículo 1. Apenas chegar até esse momento. Nós não vamos discorrer aí o versículo 1, porque o tempo não permite. Mas toda essa trajetória que nós fizemos até aqui é para os irmãos perceberem a importância
e o status e o lugar das epístolas dentro do conjunto das Escrituras formado por 66 livros. Os irmãos devem ir às epístolas sabendo, eu estou tocando na verdade, na sua forma de revelação maior que existe. Então não adianta você falar assim, mas porque lá em Êxodo diz isso. Quando alguém diz assim, não, mas em Êxodo diz isso. Não, mas é porque o Antigo... Quando alguém faz essa menção, é porque ele não consegue perceber a relação hierárquica das Escrituras de acordo com como que a revelação se revela. A verdade, desculpe-me, a revelação se apresenta ou a verdade se revela. Então existe uma hierarquia de livros na Escritura. Os irmãos entendem isso? Ou seja, há livros com maior autoridade. No caso, as epístolas têm maior autoridade que os evangelhos, os 4 evangelhos, que têm maior autoridade do que os profetas, que têm maior autoridade do que a lei. A lei tem menor autoridade que os profetas. Os profetas têm maior autoridade que a lei. Os profetas explicam a lei. A lei é a forma crua da revelação. Os profetas vão pegar essa revelação e vão explicá-la no processo histórico do povo de Israel. Vem Cristo e diz, olha, mas eu sou a glória da lei dos profetas. Eu sou a substância, eu sou a corporificação. Porque elas, a lei e profetas, eles testificaram de mim. Sou a palavra encarnada. Agora ele próprio diz, mas depois de mim, nestes 4 evangelhos, eu não estou falando que os apóstolos são maiores do que Cristo. Cuidado, porque são coisas distintas. Estou falando dos livros. Os livros, os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, que falam do Cristo histórico, do Cristo biográfico, eles estão no nível inferior às epístolas. Porque o próprio Cristo disse, isto que vocês recebem verbalmente de mim, ainda não é a plena verdade. Quando vier o Espírito da verdade, aí ele vos conduzirá a toda a verdade. Então as epístolas é a plena revelação de toda a verdade. Por isso elas estão no nível hierárquico superior à lei, aos profetas, aos evangelhos. Perfeito, pessoal? Sim ou não? E aí vamos agora a mais um nível dentro deste último nível. Vamos colocar, se as epístolas, elas se constituem nesse nível superior de revelação, ainda vamos classificar que dentre os livros que trazem essa revelação, os de Paulo ainda estão acima dos de Pedro, dos de João. Não, atenção, não qualitativamente, não em qualidade. A qualidade da revelação de João não é inferior à qualidade da revelação de Paulo, mas é superior quantitativamente. O número de revelações de Paulo é superior ao número de revelação de João, de Pedro, de Tiago. Entenderam? Cuidado, estou dizendo que as epístolas como um todo, qualitativamente, com respeito à essência, estão todas dentro de um único plano, porque todas são a expressão da plena verdade. Porém, como nós temos 21 epístolas, falamos de número, quantidade, e Paulo não somente escreveu um número maior de epístolas, de 21, ele escreveu 14. Imagine você. E não somente ele escreveu um maior número de epístola, como ele também dispôs do seu espírito maior número de verdades reveladas. Então, nesse sentido, as epístolas de Paulo, quantitativamente falando, assumem um plano acima das outras epístolas. Por isso que diz aqui em Colossenses capítulo 1, versículos 24 e 25 o seguinte: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós,
e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Olha o que ele está dizendo, hein, pessoal? Está dizendo que Cristo, ele obteve um sacrifício vicário para gerar a igreja. Agora, Paulo diz que ele, enquanto apóstolo, ele participava não dos sofrimentos vicários, substitutivos, redentivos, não, mas que ele participava dos sofrimentos de Cristo em prol da edificação da igreja, porque o ato redentor de Cristo gera a igreja enquanto uma criança nascida ou recém-nascida. Agora, e o trabalho de criar essa criança? A obra de Cristo, ela é orgânica, que mediante sangue e água, isto é, quando Cristo morreu, não saiu do seu lado sangue e água. Lembra de João 19? Aquele soldado feriu ao lado de Cristo com uma lança e saiu sangue e água. Sangue e água, água é o Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito, lembra de João, Evangelho? Então esse sangue e água, que quer dizer o sangue e o Espírito, são os aspectos orgânicos e judiciais da salvação. O homem, pelo sacrifício de Cristo, ele tem o sangue que judicialmente perdoa os pecados, e tem a água que espiritualmente é o Espírito que lava, que regenera o indivíduo no seu espírito humano, que agora é um pequeno ser, é uma criança recém-nascida, que precisa crescer, ser alimentada, vestida, cuidada, educada. Tem que crescer integralmente, espírito, alma e corpo, até a idade de homem maduro, de varão perfeito. E Paulo diz, eu participo dos sofrimentos de Cristo a favor da sua igreja. Ele falou assim que ele tinha um trabalho e um empenho pela edificação da igreja. E aí ele diz no versículo 25, da igreja, me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada. Olhem para mim em nome de Jesus, irmãos. Se nós não entendermos isso, não adianta ler Gálatas, porque você não vai compreender a autoridade apostólica. Olha o que ele está dizendo. Ele não diz da qual nos tornamos ministros. Ele diz isso? Se ele dissesse da qual, da igreja, nos tornamos ministros, ele estaria dizendo o quê? Eu e os demais apóstolos. Plural, um corpo. Ele diz, da qual eu me tornei. Ele fala dele, tornei-me ministro. É certo que em outro lugar, ele coloca também os apóstolos na condição de ministros. 1 Coríntios capítulo 3, ele vai colocar do início ao fim desse capítulo, né, os apóstolos enquanto ministros. Só que ele está dizendo que ele é um ministro especial. Ele diz, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, a favor da igreja, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Aí a palavra cumprimento aparece aqui novamente. Ou seja, para levar a palavra de Deus à sua plenitude. Ele é um ministro dado à igreja para pegar essa verdade, pegar essa palavra, que um dia foi rudimento, que um dia foi sombra, que um dia se encarnou, que passou pelos apóstolos, mas que precisava chegar na sua frutificação, na sua glorificação, na sua plenitude, da qual me tornei ministro da igreja, para levar essa palavra da verdade do evangelho à sua plena compreensão, à sua plena revelação. E isso está de acordo com Efésios. Quero que os irmãos entendam isso. Entendam o ministério paulino. Vamos perceber que nós começamos bem amplos, lá no rudimento, e fomos afunilando até chegar na plena verdade, e até chegar ao ministério de Paulo, para chegarmos até a epístola de Paulo aos Gálatas, que é o nosso objetivo do estudo. Perfeito?
Efésios capítulo 3, versículo 1 em diante. Olha como é que é dito aqui. Por esta causa, eu, Paulo, bem claro, né? Eu, vírgula, Paulo. Esse Paulo aqui não é vocativo, porque ele não está invocando o Paulo, mas é um aposto explicativo, para que você não tenha dúvida de quem é este eu a que ele se refere. Para que ninguém diga esse eu é poético, esse eu é lírico. Este eu aqui é eu pessoal. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Então, Paulo se coloca como um prisioneiro. Aí lá vem o doutor, o teólogo, dizendo, quando Paulo escreveu esta carta, ele estava preso em tal lugar, numa cela assim, assim, assim. Para de bobagem. Porque ele não era prisioneiro de Cristo somente quando estava numa cadeia. E fora dela não sou mais prisioneiro de Cristo. Ele era um prisioneiro de Cristo no sentido de que ele diz lá em Romanos, eu sou devedor a bárbaros e citas, a gregos e judeus. Ou seja, eu tenho uma dívida para com o mundo, sobretudo o mundo gentílico. Porque Deus me deu uma revelação. Ele vai dizer em Gálatas capítulo 1, versículo 15, que aprouve a Deus antes de ele nascer, razão porque ele foi separado desde o seu nascimento, para manifestar Cristo, para revelar Cristo. E nós não podemos imaginar que ele o fez no seu viver. Ele o fez na sua revelação escrita. Então ele diz, eu sou o prisioneiro de Cristo. Como ele diz em outro lugar, que ele participava dos sofrimentos. Então esse prisioneiro quer dizer, eu sou um escravo de vocês. Eu sou escravo de Cristo, por amor a vocês. Então a relação de escravidão, essa relação de prisioneiro, esse ser prisioneiro é prisioneiro de Cristo por amor a vós. Ó. Há uma relação, Cristo e vocês. Cristo quer levar a igreja, levar todos vocês ao nível de varão perfeito. E entre ele e vocês, estou eu na qualidade de prisioneiro. Porque eu fui chamado para levar essa palavra à sua plenitude. Para dar o pleno cumprimento, pleroma dessa revelação. Ele diz, por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós. Para que ninguém tenha dúvida de quem é o vós, ele coloca um apóstolo explicativo do pronome pessoal. Gentios. Eu, Paulo, vocês gentios, Cristo Jesus, que quer vos aperfeiçoar, que quer vos levar à identidade de varão perfeito. Eu sou, por amor de vocês, escravo de Cristo. Como diz em Romanos capítulo 1, eu sou devedor. Lembrando que essa dívida que ele tinha, que o colocava em estado de escravidão, é porque ele entendia que se ele recebeu a revelação, ele não é a revelação. E a revelação não é dele. A revelação é de Deus para a igreja. Então Deus apenas o fez o portador. Então se negar a entregar essa revelação, é se tornar um devedor. Então ele tinha plena consciência de que ele tinha que liberar essa revelação. Por isso eu sou um endividado com vocês, eu tenho dívida. Porque Deus mandou entregar algo para vocês, eu estou aqui para entregar, portanto. Entenderam? Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus. Aí ele diz, se é que tendes ouvido da dispensação da graça de Deus. Eu pergunto, vocês já ouviram falar da dispensação da graça de Deus? Ele está dizendo, existe uma dispensação. Existe um período de tempo, que é um período da graça para vocês.
Dispensação não somente é um período dentro do tempo, mas é uma administração dentro do tempo. Porque Moisés, no seu tempo, esteve na dispensação da lei. E a dispensação da lei tinha a sua própria administração, o seu próprio arranjo, o seu próprio governo. Agora ele diz, existe uma dispensação para vós outros, que é a dispensação da graça de Deus a mim. Quem é o mim aqui? A mim confiada. Essa dispensação não fora confiada a Pedro, nem a João, nem a Tiago, nem a Barnabé, nem a Filipe, nem a Bartolomeu, nem a Tadeu, foi confiada a Paulo. Os irmãos percebem o porquê que nós estamos falando de Paulo? Quem sabe por que estamos falando de Paulo? Porque nós vamos falar da carta que ele escreveu. Não é interessante, irmãos? Vocês acham interessante isso? É muito interessante, pastor. Isso dá uma dimensão. Aí quando você entrar em Gálatas, você fala assim, rapaz, eu estou aqui bem apoiado, eu sei de quem eu estou recebendo isso. Não é o bispo Alexandre que está dizendo isso. É Paulo, o homem que está no topo, no zênite da revelação divina. Por esta causa, versículo 2, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Bem, então ele é claro que ele se coloca como responsável. Ele chama toda a responsabilidade da edificação da igreja para ele. Tanto é que quando ele esteve em Jerusalém, que era uma igreja de judeus, que o povo lá não era gentil. O que foi dado a Paulo foi a dispensação da graça de Deus para vós outros, vós gentios, não aos judeus. Então Paulo, quando esteve lá, ficou caladinho, teve um concílio. Ele tinha muita coisa para dizer lá, mas não disse palavra. Paulo sabia reconhecer território. Paulo era homem de uma disciplina terrível. Ele não chegava na casa alheia querendo colocar nada em ordem na casa de ninguém. Agora, se alguém quisesse meter o dedo na casa dele, ele sabia bater muito bem. E aqui nós somos do mesmo espírito. A gente não mete a mão na casa de ninguém. Mas aqui dentro, na internet, na televisão, eu falo o que eu quiser. Não é não? Internet é do mundo, não é casa de ninguém. Televisão também. E aqui dentro é nosso. Então pronto. Bem, mas vejam, amados, que essa verdade, agora chegamos até a epístola de Paulo aos Gálatas, você pode abrir lá. Quando Paulo, ele começa com as seguintes palavras. Paulo, vírgula. Ele identifica quem é que fala. É Paulo. Não é Pedro, não é Tiago, é Paulo. Apóstolo. Então ele apresenta a credencial. Não era o irmão Paulo que falava. Ah, mas não era irmão? Não, era irmão, ele é nosso irmão. Só que ele estava falando aqui na qualidade de apóstolo. Autoridade. Disso falaremos na próxima quarta-feira. Hoje nós só vamos ler. Hoje nós chegamos ao versículo 1. Então, quando você fala o primeiro versículo, você agora sabe todo o percurso que foi feito desde Adão até este ponto. O ápice da revelação. O apogeu da revelação. Aí você escolhe o adjetivo que você quiser para a revelação, desde que esse adjetivo expresse a plenitude. Aí ele traz aqui uma pequena explicação. Eu sou apóstolo não da parte de homens. E aqui no subtendido do texto ele está dizendo, existem por aí
apóstolos feitos ou enviados por homens. Ele diz, eu apóstolo, não da parte de homem. Não foi nenhum homem que me enviou. Começa daí. Não foi a igreja de Jerusalém. Não passei por nenhuma eleição. Ele diz mais, nem por intermédio de homem algum. O apostolado não é da parte nem por intermédio de homens. Da parte, porque a palavra apóstolo quer dizer enviado. Então se ele chega em um dado lugar e diz, olha, eu sou apóstolo, é mesmo que dizer, eu estou aqui porque eu sou enviado. Aí você pergunta, da parte de quem? Ele fala, de homem algum. Não foi homem que me enviou. Ah, então se não foi homem, mas e quem te fez apóstolo? Nem fui feito apóstolo por intermédio de homem. O que está aqui subtendido é que talvez alguém colocasse em dúvida que ele pudesse ser o 12º fundamento da Nova Jerusalém. Porque quando Jesus escolheu para si 12 apóstolos, porque do Cordeiro são apenas 12 apóstolos. É certo que haverá outros apóstolos ao longo das epístolas, mas eram os apóstolos das igrejas. Eram pessoas que tinham pleno conhecimento da verdade e que as igrejas os enviavam. Claramente, apóstolos das igrejas. Não há nenhum pecado nisso. Mas esses apóstolos das igrejas não tinham o mesmo status, nem a mesma autoridade de um apóstolo do Cordeiro. Porque apóstolos do Cordeiro são 12. Não são 13 e não são 11. E Cristo, portanto, escolheu 12 apóstolos. Sabemos que um deles foi Judas, que tendo abandonado o ministério em razão da soberania de Deus e dos propósitos de Deus, o lugar de Judas ficou vago. Pedro sabia disso. Em Atos 1 ele diz o quê? Olha, irmãos, sabemos que Judas ele deixou o lugar vago no ministério apostólico, no colégio apostólico. E quando a Bíblia menciona os nomes dos 12 apóstolos, há uma ordem. O primeiro nome e o primeiro apóstolo sempre é Pedro. E o último nome sempre é Judas. Então, quando Judas saiu, o lugar que ficou vazio foi o 12º lugar. E isso é estratégico da parte de Deus. Haja vista que esses nomes, esses apóstolos, eles constituirão, ou eles serão constituídos, fundamentos da Nova Jerusalém. Os irmãos que estudaram o Apocalipse sabem que a Nova Jerusalém é a igreja glorificada. Então esse processo de edificação da igreja, ou essa própria igreja na sua estrutura espiritual de edificação, tem que ter fundamentos, que são os apóstolos, no sentido da doutrina apostólica. Agora, se há um fundamento sobre o outro, o último é aquele que recebe todo o peso de edificação, porque o 12º, inclusive, leva sobre si o 11º, o 19º, o 8º, o 7º, o 6º, o 5º, o 4º, o 3º e o 2º e 1º. Então, estrategicamente, Paulo, ele vai ocupar esse lugar aqui, ó, 12º. Pastor, o senhor me desculpe, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, mas de acordo com a Escritura, o 12º apóstolo não é Paulo, é Matias. E eu digo, você está plenamente correto. Não, mas eu digo, você está plenamente correto. De acordo com a Escritura, o 12º é Matias. De acordo com a Escritura, pronto. Porque a Escritura é o registro histórico da história dos homens. E os homens, em Atos 1, elegeram a Matias. E Lucas, que é o escritor de Atos, registrou fielmente a história. Está registrado a Escritura
que foi escrito, a história diz que é Matias. Mas a revelação, que é a palavra de Deus, diz que é Paulo. Por isso ele diz, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Alguém diria, mas se não é da parte nem por intermédio de homens, tu vens da parte de quem? E fostes feito apóstolo por quem? E ele responde dizendo, por Jesus Cristo e por Deus o Pai. Este é o apostolado deste que nos escreve esta epístola aos Gálatas. Amém?